Olá, aqui é Lourdes Blaut. Então, hoje, na nossa segunda aula, Mapeando o Processo Criativo, Reflexão, Pesquisa e Escrita na Arte, nosso mini curso, nessa segunda aula, irei abordar critérios para fundamentar a produção artística através das reflexões e produções de um artista específico. Retomando, então, algumas referências da aula anterior dessa pesquisa artística. Então, na aula anterior, nós abordamos um pouco essa questão sobre se é importante ter critérios que fundamentem a produção artística. Utilizar uma metodologia em artes pressupõe adotar regras rígidas. Pensar também se a criação artística é aleatória, que surge em um momento de inspiração. Quais as origens do processo criativo, cujos resultados podem gerar conhecimento? Vamos ver como é que isso acontece no trabalho de alguns artistas. Aqui hoje eu vou falar do artista Nelson Lerner, aqui a referência Missa Móvel. Então, como eu havia falado na aula anterior, que toda obra provoca questionamentos relacionados com aspectos teóricos, sociais e culturais. Discutem-se conceitos que produzem conhecimento, ou seja, toda produção artística, ela não é aleatória, ela, mesmo que você não conheça ou não tenha clareza, não, desculpe, usei o termo, mas eu quis dizer, não tenha clareza do que envolve o seu processo criativo. Então, é importante vermos o que alguns artistas tratam do seu trabalho. Aqui, Nelson Lerner, de novo, aqui a primeira missa, é um trabalho de 2000 e tem vários elementos aqui da cultura popular, de pequenos bibelôs, como se diz, e um grande abacaxi no meio. Então, isso já gera o quê? Algum conceito, alguma discussão, mesmo que eu também, como espectador, não tenha bem clareza do que se trata, mas nesse aspecto é importante fazer uma leitura, uma reflexão para além da imagem. Então, quando o artista cria uma metodologia, pressupõe ser um guia, não rígido. Auxilia na organização do pensamento, instiga a exploração de novos caminhos e territórios conceituais presentes no próprio trabalho artístico. Isso é algo que é algo que eu sempre falo e que é recorrente também na minha própria fala. E que a metodologia no caso da pesquisa em arte e sobre arte, ela é aberta, principalmente no processo criativo, não visa um resultado determinado, como na ciência, mas pressupõe a construção diferenciada durante o seu percurso, durante o caminho, durante a construção do seu trabalho artístico. Olhando novamente para o trabalho do Nelson Lerner, esse trabalho que ele chama de armazém, aqui nós vemos de tudo, né? Vimos essa missa móvel sobre um ângulo. O que ele traz aqui também faz referência a essa estética do cotidiano, né? A estética desses objetos e atividades que fazem parte da vida comum. Então, que possui um valor por aquela cultura que produz determinados objetos de acordo com as suas crenças, enfim,
e envolve principalmente a subjetividade desses sujeitos que fazem parte daquela cultura, e essa estética se organiza a partir de múltiplas facetas do seu processo de vida e de transformação. Então, dentro da cultura, determinados objetos têm um significado. Quando o artista traz o seu trabalho e reorganiza esses objetos e traz para um outro contexto, há uma ressignificação desses elementos, embora que continua fazendo parte daquela cultura e que nos faz refletir também sobre como as diferentes culturas trabalham com as suas estéticas, com as suas subjetividades. Nesse caso, Nelson Lerner também aqui tem chama esse trabalho de futebol, né, que é um estádio de futebol, muito interessante. A gente vai ver que tem elementos de todas as culturas do mundo, bem dizer, né? Então a gente vê a Torre Eiffel, vê vários elementos aqui, e ele vai então provocar questionamentos sobre a arte e através de estratégias estéticas ou experimentais de forma crítica, buscando despertar as pessoas do seu entorpecimento ocasionado pela sociedade de consumo. Então, são várias questões, várias leituras. Eu vou me ater aqui à questão da pesquisa, de realmente envolve, no caso, a realização de toda essa série, uma enorme pesquisa sobre a presença dessa estética cotidiana em diferentes culturas. Vou me ater a isso, no entanto, outras leituras e questões poderiam ser discutidas e abordadas a partir do trabalho. Então, ele justamente quer questionar determinados elementos, até que ponto as pessoas têm consciência de algumas questões, né, que envolvem a sociedade de consumo, a sociedade em geral, a cultura, enfim. Então, perguntamos, qual metodologia de pesquisa artística utilizada por Lerner? Quais os conceitos que embasam a sua obra? Primeiro, a apropriação, ou seja, ele busca esses objetos do cotidiano e ressignifica, utilizando elementos industrializados e populares para questionar também os valores estabelecidos no mundo da arte. A outra questão é a instalação, né, onde o público acaba participando, né, das suas obras, promovendo uma interação direta entre a arte e o espectador. E quando a gente teve uma grande exposição recentemente, em São Paulo, que eu tive a sorte de ver, e a gente vai vendo aqueles elementos, mas também acho que tem outras questões ainda aí que se poderia discutir de memória, de referência, a gente vai vendo aqueles objetos, vem daqui, vem dali, então sempre vai gerar um conhecimento. E, além de tudo, ele tem uma questão irônica no seu trabalho, e provocativa, a cultura de massa, a própria história da arte, desafiando as convenções artísticas tradicionais. Ele tem muitos objetos que vale a pena dar uma pesquisada mais profunda. Eu apenas fiz um recorte aqui. Entrando um pouco nessa ideia da pesquisa cartográfica, o que ela provoca? Faz aparecer o coletivo e a experiência do comum, potencializa saberes
excluídos através de práticas e subjetividades compartilhadas, com interesse, de forma horizontal rizomática. E é um conceito do Guattari e de Deleuze, e aí, onde não tem um núcleo nem um centro, ou um centro ou indicativo por onde começar. De uma certa maneira, esse artista trabalha com essas microestéticas, como cada indivíduo se organiza dentro da sua subjetividade. Podemos falar da processualidade dos campos que se interativos de forças, né, que atravessam um sujeito em prática. Então, nós somos atravessados por esses elementos em nosso cotidiano, com certeza, né? Aqui tem uma pequena geladeira que ele coloca também vários ícones, né, e bonequinhos, enfim, que tem um significado também, ele ressignifica nesse trabalho. Então, podemos falar também dessa cartografia subjetiva emocional, que são mapas, que é uma possibilidade de pesquisa, mapas e narrativas, e essa cartografia subjetiva, ou seja, ele também fez mapeamentos, com certeza, de determinados locais, né, em determinadas culturas e nas suas vivências também, que levaram a gerar esse trabalho, né? Ah, ah, e aí, com essa questão, ele vai gerar novas conexões no trabalho artístico, como a gente já viu, baseado, né, entre a experiência individual do artista, nos afetos, nas memórias e nas relações com o espaço, abrindo caminhos inesperados para a criação artística. Talvez tenha começado de uma forma bastante inesperada, e isso foi foi construindo e desconstruindo a questão das relações simbólicas, que vão ampliando as formas de interpretação única, ou seja, evidencia uma infinidade de entradas e caminhos para a criação artística. Talvez o trabalho dele inicial, sabe-se lá, como a gente não tem essa referência, mas são processos de criação, então são pesquisas onde eu vou mapeando possibilidades. E no momento que eu mapeio, ou seja, não é só uma questão experimental, como eu já falei na aula anterior, mas isso, no momento em que eu defino algumas coisas que eu quero tratar a partir da minha ideia, do meu pensar, e esse trabalho, então, vai se organizando, né? Esses processos são variados, né? Mas auxiliam justamente na compreensão do saber fazer artístico através da reconstrução do imaginário criado. São vários elementos aí que entram em conexão no momento em que eu aprofundo uma determinada questão ou um determinado assunto no meu trabalho. Então, para eu aprofundar esse assunto, é preciso estar constantemente em pesquisa para que esse meu assunto tome forma. No caso do Lerner, que ele chama de anjo exterminador, né? É uma instalação, a maioria dos trabalhos são instalação, são pequenas estatuetas, bibelôs, que ele vai alinhando em grupo, é repetição, frente a frente, separados por uma ponte. Esse trabalho eu vi, foi na Pinacoteca de São Paulo. Então, mas ele, nesse trabalho, ele faz referência ao filme, o nome do espanhol, Luiz Buñuel. Ele
propõe justamente refletir sobre a sociedade que não deixa romper os próprios limites, que reproduz distinção entre grupos de indivíduos. O trabalho, então, como a gente viu, essa questão dessas microestéticas presentes em diferentes culturas, então, e às vezes a própria sociedade estabelece limites, né? E ele, nesse caso, ele tenta, então, através de uma forma, às vezes, irônica nessa instalação, romper com algumas questões. Então, o trabalho também se poderia dizer que dentro dos conceitos, também ele trata do acúmulo e distribuição de essa ideia de acúmulo, né, e distribuição de pequenas esculturas em uma cena que lembra uma procissão também, com acúmulo de pessoas, enfim. E é interessante que o Lerner também faz referência a um outro artista, e que depois eu vou falar. Nessa cartografia, ele também explora mapas, né? No caso, para expressar experiências espaciais com diferentes linguagens, e, de uma certa forma, representar territórios reais ou imaginários, além da própria história individual, e a exploração e descoberta criativa de novas realidades. Então, é interessante como ele representa. A gente vai olhar as influências de determinados países sobre outro país, então, através de elementos, né, que a gente conhece, né, figuras que a gente conhece bastante. Então, vai sempre nessa questão para além da imagem. Então, essa metodologia cartográfica, ela é um mapeamento de processos criativos e percursos subjetivos e relações espaciais. E aí, claro, existem no campo da arte, da pesquisa em arte, várias metodologias que podem ser aplicadas, dependendo do objetivo que se tem da pesquisa, da criação artística ou da análise crítica. E então a gente pode falar desse mapeamento da realidade, né, de como mapear, como explorar certas experiências, né, pessoais com diferentes linguagens que vão envolver tanto o real como o imaginário, o subjetivo e o objetivo no nosso processo criativo. Ele faz essa série, a série Assim é se lhe aparece. Aqui tem uma técnica mista, né? E além disso, do que eu estava, que a gente viu nesse trabalho, vocês viram que tinha outro anterior. Então, ele tem várias séries, na realidade, que traz essa coisa dessas microestéticas, aqui ele já faz uma crítica institucional, essa exploração de fronteiras e a relação de arte e vida. Então, são outras reflexões que podem ser desencadeadas, né, a partir da leitura desse trabalho. E ele faz esse boete desconstruído, ele faz uma referência ao, como uma homenagem ao artista italiano Alighiero Boetti, e faz a referência ao livro Viagem na Irrealidade Cotidiana de Umberto Eco, que vai imaginar como os habitantes de uma megalópole iriam agir durante uma pane tecnológica. E ele faz esses questionamentos. Seria uma volta à Idade Média, ocorreriam saques, a cidade ficaria sitiada. Então, um processo. E por que ele vai adotar uma
linguagem, como a tapeçaria, que é justamente questionar o nosso próprio ritmo, o ritmo acelerado do nosso próprio tempo. Então, ele faz referência a Boete, e eu fui procurar as obras do Boete, que também trabalha com tapeçaria. Claro que ele tem uma série de pessoas que ajudam, né? Porque também fazer todos esses detalhes não deve ser muito, deve ser bastante longo, mas é um questionamento justamente a esse ritmo frenético que a gente vive. Então, esse artista italiano, ele tem uma série de tapeçarias que são belíssimas. E ele vai questionar o papel tradicional do artista, os conceitos de serialidade, repetição e autoria da obra de arte. Esse artista vai para o Afeganistão com um projeto da obra Mapa, onde cada nação é tecida com as cores da sua própria bandeira. E essa é justamente aí que a partir dessa ideia básica, ou seja, utilizar as cores da própria bandeira de cada nação, que o conceito emerge. E aí ele também, nesse país, ele acaba criando uma afinidade com as bordadeiras afegãs, né, que provavelmente também tecelãs. O que a cartografia, né, nas artes visuais, é uma metodologia que vai nos auxiliar a mapear processos criativos, percursos subjetivos e relações espaciais. Como eu já havia falado anteriormente, que nas artes visuais, como a gente está percebendo, várias metodologias podem ser utilizadas, dependendo do objetivo, da questão, do que se quer se tratar. Por exemplo, por que trabalhar com a tapeçaria, né? Se ele se apropria, no caso do Lerner, de vários objetos que já são prontos, manda lá fabricar mil objetos, né? De um determinado, enfim, um determinado personagem, ou, enfim. Então, dependendo do objetivo da pesquisa, da criação e da análise crítica que se quer. Então, ele vai fazer uma série de tapeçarias, fazendo a referência, né, a esse artista que ele conhece, e também faz suas tapeçarias tendo como referência a mapas. E o interessante é justamente fazer a referência, quem são os nossos pares, com quem o meu trabalho conversa, ou em termos formais, visuais, no caso, ou mesmo na questão de conceitual, teórica, enfim, dependendo do trabalho de cada um. Então, chego no final desta aula e para a próxima aula vou falar de um artista muito interessante, que eu tenho também o catálogo, Farnese, onde eu vou falar sobre cartografias, narrativas e etnografias no processo criativo. Então, é uma abordagem multidisciplinar que amplia as práticas, nossas práticas, metodologias que permitem uma compreensão mais profunda dos contextos sociais, culturais e históricos. Certo? Então, na próxima aula, teremos essa referência, essa cartografia metodológica.